A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros, o meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de divinistas em sua cidade e participe. Vamos mais a um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Virar as costas para a lei de Deus, os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, é procurar merecer tragédias, depravações, materialismos, corruptismos de variadas ordens. Foi a que a humanidade terrícola fez, com o surgimento da besta apocalíptica 666 em Roma, no ano de 313, a Igreja Católica, que mais tarde dela sairia outro imundo clero, o falso profeta, que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, chamando-os de coisa do diabo. Vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Quanto já custou, está custando e virá a custar o fato de imundos clericalismos terem feito Gorá fracassar a gloriosa, a confraternizadora civilização apontada por Deus, ou princípio, no capítulo 11 do profeta vidente, o bíblico Isaías. Para seus filhos votados no planeta se livrarem para sempre dos imundos, idólatras e tribofeiros clericalismos, os vendedores de engodantes fingimentos e discursos mistificadores ou hipócritas, Deus entregou a seus filhos a seguinte sagrada doutrina, estribada simplesmente na lei de Deus a ser vivida e nas graças do santo mediunismo a ser santamente cultivado, e com ela estendida aos confins da humanidade, teria começo a civilização confraternizadora, apontada por Deus no capítulo 11 de Isaías. Estudem-na. Primeiro, Moisés entregou à lei de Deus o primeiro Pentecoste, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimento, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana,
para descanso e recolhimento. 5º, honrarás pai e mãe. 6º, não matarás. 7º, não cometerás adultério. 8º, não furtarás. 9º, não darás falso testemunho. 10º, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás da lei até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Resumo dos dons do Espírito Santo. Pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Aprenda agora mais com Deus e através da Bíblia o que são graças mediúnicas, ou dons do Espírito Santo e para o que servem. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano, para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9.
Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É necessário dizer algo mais sobre a lei de Deus e as graças dos santos mediunismos, os dons dados por Deus para nunca faltarem contatos com os anjos, os espíritos já capazes de serem mensageiros, os entregadores de ensinos e graças de Deus? Sem a lei de Deus e sem as graças do santo mediunismo, os filhos de Deus lotados no planeta ficariam como que abandonados por Deus, e ficaram mesmo, porque no ano de 313 surgiu em Roma a besta corruptora, prevista no capítulo 13 do Apocalipse, para traiçoar a lei de Deus e blasfemar contra os dons mediúnicos, chamando-os de coisa do diabo. E a besta, de quem iria derivar o falso profeta, outro imundo clero, inventou a Inquisição para perseguir e matar os profetas, videntes ou médiuns, e assim não ter da parte de Deus quem pudesse acusá-las dos bestialismos impostos a reis, povos e nações. E teve cumprimento o que Deus aponta no capítulo 11 do profeta vidente ou médio Isaías? Ao findar o segundo milênio, a humanidade está atolada em ateísmos e materialismos, barbarismos e corruptismos, imoralismos e depravações, recheada de pragas, de doenças, de cataclismo da natureza e de sanguinarismos, inventado por homens, verdadeiros depósitos de rebeldias e de ódios. E isso se parece com o que Deus aponta no capítulo 11 de Isaías? Portanto, filhos de Deus, lotados no planeta, encarnados e desencarnados, as guardem as seguintes tenebrosas punições: as previstas por Jesus em Mateus capítulos 24 e 25, as previstas no Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. Porque o programa divino de doutrina terá cumprimento, e a grande faxina será necessária. Quem vive para virar as costas para as verdades de Deus, a fim de adorar a besta e o falso profeta, o que poderá merecer? E também é tempo de entender as seguintes verdades da Bíblia. Jesus disse que não entregou tudo. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Evangelho eterno, o cântico novo, divinismo, o síntese da doutrinária total, Deus só vem a prometer no Apocalipse, capítulos 14, versículos de 1 a 6. É com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, entendam bem, que ireis ter contato com a seguinte suprema síntese de doutrina: princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cristo e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho, ter os meios de agir no cosmos, ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido.
em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Evangelho eterno é divinismo. Estude a oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. A justiça divina fará entender que João Batista, Jesus e os evangelistas relatores não respondem pelos adultérios que a besta impôs a texto do Novo Testamento, também enchendo-os de contradições escabrosas, de conceitos os mais absurdos, desviadores da verdade. Que os pais, os que recebem os espíritos reencarnados, ensinem como Deus ordena, evitando enviá-los aos imundos clericalismos, os traidores da lei de Deus e do santo mediunismo. Quanto ao livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, procurem na União Divinista em São Paulo. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal semanalmente, com as leituras dos boletins, com os vídeos do Pai. Pedimos que ajudem a divulgar a doutrina de Deus e compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim.